Dados de 2008 a 2018 revelam que 1 em cada 5 empresas fecha após 1 ano. Em 5 anos, 50% delas não sobrevivem. Paralelamente a esses dados, conhecemos histórias de sucesso, cases que são verdadeiras inspirações para todos nós. Então, como pertencer ao grupo dos bem-sucedidos? Afinal, quem é o grande vilão? Hoje a gente conversa com o administrador Fabrício Viana. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Mirelle Costa, pelo convite. Prazer estar aqui na TV Cresce, compartilhando um pouco desse conhecimento na área de gestão, principalmente sobre um tema tão relevante que é do setor, do segmento imobiliário. E que você domina muito bem. Obrigado. Existe hoje um certo incentivo, Fabrício, ao empreendedorismo. Aquele estilo, faça você mesmo, empreenda, mas alguns fatores não são assim tão claramente expostos, como os riscos, por exemplo, quando você abre uma empresa. Então a primeira pergunta é a seguinte: por que algumas imobiliárias acabam indo à falência com o tempo? Esse dado é muito interessante. Você começou trazendo um dado relevante para o mercado. Primeiro porque se nós observarmos nessa janela, 1 a cada 5 em 1 ano fecha, ou seja, 20% dessas empresas. Se nós analisarmos em 5 anos, aí o percentual já é para 50% das empresas que fecham. E numa janela de 10 anos, aí são 70% dessas empresas. Então, quando você olha pela base histórica e temporal, você diz, por que essas empresas fecham? E aí existem alguns vilões, né, que a gente vai estar comentando um pouco. Mas um dos grandes pontos que a gente consegue enxergar por que elas fecham é justamente o impacto que isso tem para o mercado. Porque quando você abre uma imobiliária, o empresário, aquele dono daquele negócio, ou a dona do negócio, é um sonho que está ali. Então não é apenas um empreendimento que foi criado, um CNPJ que foi criado. Então quando você fecha uma empresa, tem tanto o abalo emocional para o dono ou a dona do empreendimento, como para o impacto familiar, social e bem como para o mercado. Então falar em fechar uma empresa, independente se é imobiliária, claro que o foco é imobiliário, mas isso é um prejuízo gigante para a nossa economia. Então, quais são esses vilões, tá? Primeiro do vilão que a gente consegue enxergar é justamente a falta de conhecimento necessário do segmento ou do ramo de atuação. Interessante, porque às vezes você quer abrir um negócio e você não tem a expertise necessária para aquilo. Porque às vezes pode ser, por exemplo, um recém-corretor, corretora que recebeu ali o Cresce e quer já de imediato entrar para abrir uma imobiliária. Isso é um grande risco, porque apesar de ele ter o conhecimento técnico, mas a expertise do negócio vai demandar um tempo para que essa maturidade chegue. Então, esse é um dos vilões. Um outro vilão que eu consigo enxergar é justamente a falta de capacitação para ele abrir a empresa. Uma coisa é você ter conhecimento técnico da venda, da negociação do imóvel, e outra coisa é você ter conhecimento técnico e capacitação para gerir uma empresa. Então é um outro ponto totalmente diferente. E um terceiro vilão é justamente a falta de capacitação depois que você já tem um negócio. Às vezes você tem um conhecimento do mercado, você se capacita para abrir, mas a empresa já existe, a imobiliária já existe, mas você não trouxe uma evolução no seu modelo de gestão. Então, não é porque eu fiz gestão imobiliária há 10 anos atrás que hoje é o mesmo modelo de gestão. Então, quando nós analisamos esses números, né, que foram citados, esses 3 vilões eles são muito presentes. A pessoa muitas vezes não conhece o segmento, não se capacita para entrar dentro de um novo negócio e não moderniza a gestão do negócio. Porque o mundo está em constante evolução, né? Isso, perfeito. O cenário hoje está propício para o segmento imobiliário? Qual é a avaliação que você faz, já que você é administrador? Então, a gente pode dizer que a sua visão é macro, né? Você não está ali, como você mesmo disse, você é de uma outra área. Então, analisando o panorama, já que você falou muito da economia, o cenário hoje está propício para o segmento imobiliário? Eu acredito que hoje nós estamos vivendo um processo de transformação no cenário econômico. Tá? Por quê? Porque, olha só, quando a gente olha a economia dentro de um olhar macro, nós conseguimos analisar alguns indicadores que refletem justamente esse movimento econômico. Um dos principais indicadores, que é o termômetro para o comércio, para o segmento imobiliário, são 2 indicadores fundamentais. Um, a inflação. Tá? Então, esse é um indicador que ele vai lidar justamente
com o poder de compra ou capacidade de compra do consumidor. Esse é um dos indicadores primordiais para que o dono de imobiliário ele atende. Como é que hoje está a inflação? Ah, mas Fabrício, o que é que tem a ver a inflação com o meu negócio imobiliário? Tudo. Analisa só, Mirelle. Vamos dizer que você ganhe, só para efeito matemático, para a gente compreender melhor. Vamos dizer que você ganhe R$1.000. E aí o seu orçamento, ele gira em torno desse valor. Se os produtos estão mais caros, a sua cesta de consumo ela vai ser menor. Ou seja, a sua capacidade de compra vai ser menor. Isso trazendo para o âmbito imobiliário, se você ganha R$10.000, ampliando um pouco, é óbvio que se a inflação estiver alta, essa parcela de um financiamento, por exemplo, ela vai ser mais comprometida. Então você vai pensar duas vezes em fazer um financiamento, por quê? Porque a economia está comendo aí uma parcela do seu salário. Então hoje, com a inflação mais controlada em queda, hoje a nossa inflação está em torno de 3,16%, esse indicador ele é muito propício, por quê? Porque o consumidor ele passou a ter um poder maior de compra. Ou seja, o salário dele está rendendo mais. E se o salário rende, ele consegue encaixar uma parcela a mais, dependendo do valor dentro do orçamento. E um segundo indicador é justamente a taxa Selic. O mercado todo comemorou essas últimas semanas da queda de 0,5% pontos percentuais a taxa Selic. E isso é a primeira queda depois de anos dentro da nossa economia. Então o Banco Central veio mantendo essa política de taxa alta, porém, nas últimas semanas ele deu essa queda na taxa justamente para movimentar a economia, principalmente no que diz respeito a financiamentos e a investimentos a longo prazo, que é o caso das imobiliárias. Então, o cenário ele tem essa configuração que está caminhando para se tornar cada vez mais viável para o segmento imobiliário, porque nós temos uma inflação controlada e uma tendência de taxa Selic caindo, e isso vai fomentar cada vez mais grandes investimentos. E agora falando de tecnologia, né? Como você mesmo bem pontuou que o mundo muda, que a gente está em constante evolução. Então, para o corretor de imóveis que está em dúvida entre abrir uma imobiliária física ou uma 100% digital, o que é que você orienta? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma? Porque a gente sabe que sempre tem. Sim. Inclusive, hoje você não tem como deixar seu negócio mais dentro do digital. Impossível você não ter essa pegada desse segmento. E aí mesmo sendo física. O que é que acontece? E aí para os corretores, para os donos imobiliários que são mais antigos, lembra da lista telefônica, né? Da circulação nos jornais? Então, lembro, sou dessa época. Pronto, então esse era o meio de comunicação da época. Né? Hoje, apesar de você ter a sua imobiliária física, quando você vai para o digital, o alcance em escala é muito maior. Então você consegue montar, por exemplo, um conteúdo muito bem elaborado, apresentando o imóvel, apresentando um serviço, algum produto. Ele tem, como a gente costuma falar dentro da gestão, uma escalabilidade muito grande. Ou seja, antes você colocava num determinado jornal, há anos atrás aqui, esse jornal circulava localmente dentro do estado, em algumas áreas. Hoje você conseguindo ir para uma plataforma digital, isso você alcança o Brasil e o mundo. Então, imóveis que são oferecidos aqui em Fortaleza, pessoas do exterior conseguem ter acesso, graças ao digital. Então, 100% digital, mas ainda tem clientes que gostam de ter a referência da loja física ou do escritório físico imobiliário. Por isso que é interessante você casar os dois, mas ficar fora do digital, e isso não pode passar na cabeça de qualquer gestor imobiliário ou gestora que atue dentro do mercado. Será que então, Fabrício, tem a ver também com perfil? Por exemplo, se o meu perfil de cliente, eu vou trabalhar aqui para o meu perfil de cliente, para a minha persona, trabalhar exclusivamente para o digital. Então, para mim não interessa realmente ter uma loja física, ter uma imobiliária física. Também depende disso, de estudar o perfil do cliente? Perfeito. Que você quer atingir? Né? Perfeito. Você usou uma expressão para mim que faz todo sentido, que é persona. A persona é justamente quando você conhece o perfil daquele cliente. E como é que nós conhecemos o perfil do cliente, Mirelle? Através de uma pesquisa. Geralmente nós pesquisamos o mercado, nós analisamos o mercado para entender qual é o perfil de cliente que a gente quer atender. Primeiro, antes de definirmos a estratégia de como nós vamos se comunicar com o cliente, qual é o papel da imobiliária, qual é o valor da imobiliária que ela quer entregar para o cliente, qual é a segmentação que a imobiliária tem para o cliente. Às vezes a imobiliária existe fisicamente, tem as suas operações, mas elas não têm definido qual é o tipo de cliente que ela quer atingir, qual é o perfil que ela quer atingir. Começa por aí.
Primeiro, essa imobiliária ela tem uma segmentação clara de cliente, porque quando você tem uma segmentação clara, você consegue mapear a persona, ou seja, você consegue entender o perfil daquele cliente. Óbvio que se eu tiver uma imobiliária focada mais um cliente AA, um cliente de classe A ou B, a estratégia de comunicação é um pouco diferente. Esse cliente, às vezes, nem prefere ir na loja física ou no escritório físico. Então, ele marca justamente lá no próprio imóvel. Já tem cliente, dependendo do perfil, que quer ir à imobiliária. Eu sempre gosto de mesclar essa questão híbrida, né? De você ter um ponto de atendimento da imobiliária, mas ao mesmo tempo você investir muito nessa parte do marketing digital, porque as pessoas a cada dia mais estão conectadas. Você acabou de pontuar processos que são fundamentais. Aí eu já pensei em uma pergunta para fazer para você. Quanto tempo isso leva geralmente? Porque quando o corretor recebe a carteira, né, profissional, que o legitima, o credencia, o regulamenta como profissional corretor de imóveis, ele tem essa necessidade de já vender, de já captar os clientes, de já prospectar, ou mesmo de já abrir a imobiliária, como você falou. E você fala de processos que são importantes, mas é que a gente sabe que precisam de tempo. Isso. Você tem como estimar uma média de tempo para realmente o profissional estar apto para abrir uma imobiliária? Depende muito do tempo que esse profissional já tem conhecimento de mercado e as próprias conexões que ele tem. Então, o tempo nesse quesito ele é muito relativo, porque tem profissionais, por exemplo, que quando já pode exercer a profissão de um corretor, ele tem boas conexões, ele já tem um círculo ali de possíveis clientes muito bem mapeados, então para ele vai ser muito mais rápido. Mas já tem corretores que já não têm essa bagagem, esse background de conexões, então esse tempo vai demandar mais. Mas o que é que eu... Mas essa parte da administração requer um tempo. Já requer um tempo, então... Da burocracia. Da burocracia. Então, para qualquer negócio, hoje, até levando em consideração esses dados que foram mencionados, nenhum negócio ele se consolida em menos de 2 anos. Tá? Então, eu costumo dizer que no primeiro ano é o ano de realmente cavar, é o ano de montar o alicerce da sua empresa. O problema é que as pessoas querem montar um negócio, mas não têm a paciência para que esse fruto vá amadurecendo. Então buscam resultados muito rápidos, né? Então quando você abre o negócio no intuito já de querer ter resultado rápido, esse pode ser um problema que pode levar à frustração, porque você vai querer que aquilo dê resultado rápido que você quer, mas para cada tipo de negócio existe um tempo de maturação para se dar o resultado. Então, para não entrar nessa estatística de que abriu e fechou, tenha muita calma, se capitalize bem, né? Monte ali sua reserva financeira para que você justamente tenha um fluxo de caixa para que você possa segurar essa operação enquanto a coisa vai dando resultado. Até porque, Mirelle, quando um corretor ele vende um imóvel, existe um delay de quando ele assina o contrato, por exemplo, você comprou, ele assinou o contrato ali de compra e venda, né? Vendeu, enfim, e automaticamente o dinheiro não cai na conta no dia seguinte. Existe um processo interno que envolve banco, que envolve cartório, que envolve todo um processo que aí, dependendo da agilidade, pode levar meses. Então, isso tem que levar em consideração de que não é um produto que você vende e automaticamente é produto para lá e dinheiro para cá. Não é. Então, por isso que tem que atentar que esse fluxo de caixa, para não ser comprometido. Tem que atentar de que o que quebra a empresa não é a falta de você vender um produto que não foi lucrativo ou não. O que quebra a empresa é justamente, muitas vezes, você vender um produto que foi lucrativo, mas você não recebeu esse valor em caixa. Então, existe esse delay de quando eu vendo e de quando eu recebo. É esse cuidado que as pessoas têm que atentar, principalmente nos prazos voltados para o setor imobiliário, que a gente sabe que são prazos mais prolongados. Envolve cartório, né? Envolve cartório, banco, transações. Às vezes você manda uma documentação para o banco pede tantos dias para analisar. Quando você vai analisar, o banco retorna porque tem alguma informação complementar que ele tem, então o prazo já aumenta. Então, por isso que tem que ter muito cuidado, que não é um produto que é produto para lá, dinheiro para cá. Não, é um produto que você vende, mas tem todo um processo que isso vai impactar no fluxo de caixa, justamente, que isso pode quebrar uma operação e é um dos vilões aí que vai fazer com que a imobiliária ela não perdure nas suas atividades. Uma
uma fatia significativa do dia a dia de uma imobiliária é consumida por atividades burocráticas mais necessárias. Essa parte burocrática ninguém gosta, né? É verdade. O que é que pode ser automatizado ou mesmo terceirizado, vamos dizer assim, Fabrício? O que é que você orienta? Hoje fazer gestão com o avanço tecnológico que nós temos está mais fácil. Nós temos programas específicos de gestão financeira, de gestão de documentos, que faz com que o trabalho braçal ele não seja mais tão corriqueiro como antigamente. Então é muito mais fácil você ter acesso a um processo digital, você fazer com que os seus controles de contratos, de prazos, para você não perder, porque existem os prazos, né, os prazos do banco, o prazo do cartório, para que você não perca isso. E dentro desse contexto, quando a gente traz para a operação, e uma das questões de processos é justamente isso. Os processos da minha imobiliária, eles estão conectados com todas as áreas? Essa é uma grande questão, porque às vezes, Mirella, eu tenho uma área comercial, que ali ficam geralmente os corretores, que muitas vezes não se conversam com o marketing da imobiliária, que por vezes não se conversa com o financeiro da imobiliária. Então é esse processo que precisa estar muito bem alinhado entre as áreas, porque senão eu vou estar vendendo uma coisa que o marketing direcionou para um tipo de público e o financeiro acaba sendo prejudicado porque investiu. Então são engrenagens que precisam estar muito bem alinhadas, porque se você não traz essa consciência desse processo, de como é que esse resultado ele circula em todas as áreas, isso aí vai se perder em algum momento. E vai trazer consequências. Não tão legais. E agora, com relação ao plano de negócios, muitas pessoas já ouviram falar do plano de negócios. E eu queria saber, ele realmente é esse bicho de 7 cabeças ou não? Não, plano de negócio não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu sei que quando, geralmente as pessoas que pensam plano de negócio, acham que é algo muito elaborado, realmente dá-se um trabalho, claro que todo projeto dá, mas eu digo, Mirella, que é muito melhor você ter trabalho antes de montar uma empresa do que você ter uma dor de cabeça depois que monta, né? Depois que você constitui uma empresa. Então, o plano de negócio é justamente onde você para, junto com a sua equipe que vai estar com você, ou junto com o seu sócio, e você literalmente enxerga como é que a empresa vai funcionar. E quando eu digo a empresa vai funcionar, quem é o cliente que eu vou atender? Qual é a proposta de valor que a minha imobiliária vai entregar? Porque imobiliária existem muitas, produtos existem muitos, mas qual é o meu diferencial, né? E aí eu passo a bola para você, que eu acho que você queria comentar. Não, eu queria perguntar justamente sobre isso, mas eu não quis te interromper, porque a explicação realmente foi muito relevante. É o ponto de partida, então é o primeiro passo, é a elaboração do plano de negócio? Eu aconselho que o primeiro passo seja a elaboração do plano de negócio, porque quando você analisa o plano de negócio, você vai ter proposta de valor que você vai entregar para o cliente, você vai saber qual é a segmentação desse cliente, você vai entender como é que você vai se comunicar e se relacionar com esse cliente. Você vai saber quais são os seus custos, quais são as suas fontes de receitas. Eu tenho imobiliária, ok, a minha imobiliária, ela vai vender ou vai alugar? Eu vou segmentar isso, ela vai ter as duas operações juntas, né? Quanto é que isso vai me trazer de retorno? Quanto é que eu vou ter que investimento? Porque para cada tipo de negócio, dentro do meu negócio, existem estratégias de marketing diferentes. E, então é isso que tem que estar muito bem delineado, porque é aquele ditado que nós conhecemos, né? Senão você acaba atirando para todo lado e acaba perdendo recurso, energia e não vai ter o resultado que se deseja. E para fechar a nossa entrevista, a informação, uma das mais importantes, se não a mais importante, viu, Fabrício? Para abrir uma imobiliária própria, é necessário que pelo menos um dos sócios possua o CRESSE jurídico, pessoa jurídica. Esse será o representante legal e responderá por todos os atos da empresa, não é isso? Perfeito. Falei direitinho? Falou, é isso mesmo. Sempre tem que ter, principalmente quando você é vinculado a uma entidade de classe, que é o CRESSE, né? Que é um órgão justamente que faz essa regulação entre as operações imobiliárias. Então é imprescindível que você realmente tenha dentro do corpo societário um profissional que tenha um registro dentro do CRESSE. O que mais você destacaria, além do registro profissional, do CRESSE Pessoa Jurídica, questão do CNPJ, o que você acha que a gente pode adiantar para quem está nos assistindo, para ele entender como é que esse mundo funciona? Eu acredito que essa parte legal, a constituição legal da empresa, ela é interessante,
Porque você tem que ter a base legal, a constituição jurídica da empresa, tem que ter a constituição contábil também, é interessante você ter uma contabilidade boa para a sua empresa, porque você vai precisar, e ter justamente um modelo de gestão atualizado para a demanda de mercado atual. Então, ter um planejamento estratégico bem delineado, é você saber quais são os objetivos daquela empresa, da sua empresa, quais são os indicadores, qual é o plano comercial. Então, fazer gestão não é simples, mas tem resultados muito relevantes. Então, o conselho que eu deixo para você é que se você quer abrir sua imobiliária, se você quer realmente que ela tenha êxito, atente a esses pontos que foram conversados aqui, porque aparentemente podem dar trabalho inicialmente, mas com certeza vai evitar uma dor de cabeça futura e para que você não entre nessa estatística de empresas que abriram e em pouco tempo fecharam. Qual a importância real de você ter claro a missão, a visão e os valores da sua empresa, no caso, a sua imobiliária? Quando eu trabalho essa tríade aí de conceitos, eu costumo dizer que é a base estratégica, tá? Então, trazendo até para o cenário imobiliário, da construção, então, o que é a base? É o que vai sustentar. Então, se eu não tenho uma visão clara de futuro para aquilo que eu quero para a empresa, para a imobiliária, se eu não tenho os meus valores, se eu não tenho a minha missão, o propósito daquilo que consiste a minha empresa, ela pode se perder durante um período de tempo. Então, se a base não estiver muito forte, se esse conceito, esse valor, essa visão, missão, se ela não estiver muito bem consolidada, qualquer evento que der, eu vou desistir. Então, por isso que é interessante, por que você vai estar abrindo uma imobiliária? Então, será se realmente eu tenho o perfil de um gestor, eu estou querendo abrir porque eu quero ganhar mais? E eu acho que isso é muito pouco. Então, para você abrir um negócio, você tem que ter um propósito muito maior, porque senão qualquer evento, qualquer abalo, vai fazer com que essa base entre em ruína. Como é que a gente te encontra hoje? Quais são os seus contatos? Você tem redes sociais? Você tem uma empresa que trabalha com isso, né? Isso. Hoje eu sou CEO da Strategy, né, que é uma empresa de consultoria na área de gestão. E para me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é Fabrício QXDA, né, que aí é pelo Instagram. E meu contato é 999938282. E eu vou deixar, Mirelle, um link, né, para que você que está nos assistindo acesse a um plano de negócio com todas as diretrizes, com todos os passo a passo, como é que se constrói um plano de negócio, e ele vai explicar de uma forma prática para você ter aí os primeiros passos para que esse seu empreendimento tenha sucesso. E lembrando, não é só para quem vai iniciar o imobiliário, você que já tem imobiliário e quiser rever esse plano de negócio, também faz total sentido para que você dê um outro ritmo aí para esse desafio que é estar no mercado. Muito obrigada pela entrevista. Por nada. E eu agradeço a você também por ter ficado conosco até aqui. Muito obrigada e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau.